O dia começou como qualquer outro na imensa fazenda Monte Verde, mas algo sutil no ar anunciava mudanças. O sol ainda engatinhava no horizonte quando Helena chegou aos estábulos, amarrando o cabelo numa trança simples e ajustando o avental gasto que usava desde que entrou ali como ajudante temporária. Ninguém desconfiava dela, e era exatamente assim que ela queria. A poeira subia a cada passo, os cavalos relinchavam inquietos e os trabalhadores já circulavam, carregando fardos de feno e ferramentas. Helena cumprimentava todos com um sorriso discreto. Era querida, mas misteriosa. Nunca contava nada sobre sua vida. Nunca dizia de onde veio. Apenas trabalhava em silêncio como se estivesse protegendo algo que não podia ser revelado. E então, ele apareceu. Arthur Monteverde, o herdeiro, o dono, o homem que transformava a fazenda num império agrícola milionário. Tinha a fama de ser frio, exigente e impossível de agradar. Andava sempre ereto, com passos firmes e olhar que atravessava qualquer pessoa que tentasse esconder a verdade. Usava roupas simples de fazenda, mas tudo nele exalava autoridade. Diziam que Arthur era incapaz de confiar em alguém, especialmente em quem chegasse sem passado, como Helena. "Você de novo por aqui tão cedo", ele disse ao notar que Helena já alimentava os cavalos antes mesmo dos outros funcionários. Ela não se abalou. "Trabalho não se faz sozinho, Sr. Arthur." Ele estreitou os olhos. Algo nela o incomodava. Não era insolência. Não era atrevimento. Era a calma. Aquela calma que só quem já viu coisas maiores que a fazenda poderia carregar. "Alguns insistem em trabalhar mais para parecerem indispensáveis", ele respondeu, virando-se para inspecionar a sela do seu cavalo preferido. Helena não respondeu. Estava acostumada com as farpas. Arthur sempre acreditava que ela tinha segundas intenções, como muitos tiveram no passado, tentando se aproximar dele por dinheiro, influência ou status. Mas Helena não queria nada disso. Ou queria algo muito diferente. "Não estou tentando impressionar", ela disse por fim. "Só gosto de começar o dia cedo." Arthur soltou uma risada curta, seca, carregada de desconfiança. Todo mundo gosta de alguma coisa, até mostrar o verdadeiro objetivo. Helena ergueu o olhar devagar. Os olhos dela, castanhos, profundos, atentos, encontraram os dele, e por um segundo, Arthur sentiu algo que não sentia havia anos. Dúvida. Não sobre ela, sobre si mesmo. Havia algo naquela mulher que o desestabilizava. "Se eu fosse você, ficaria longe de problemas", ele completou virando-se para montar o cavalo. "Não se preocupe, senhor", ela disse voltando ao trabalho. "Eu não causo problemas. Apenas lido com os que aparecem no meu caminho." A resposta fez Arthur puxar as rédeas com força demais. O cavalo relinchou. Helena percebeu, mas não demonstrou reação. Ele a observou por alguns segundos longos, tentando decifrar aquela mulher que nunca pedia nada, nunca reclamava, nunca se justificava, e ainda assim parecia carregar o mundo nos olhos. "Vamos ver por quanto tempo", murmurou antes de partirem disparada pelo campo. Helena o acompanhou com o olhar até que ele sumisse no horizonte. Seu coração batia mais rápido, não por medo, mas pelo peso da verdade que escondia. Porque Helena não era uma simples empregada, nem estava ali por acaso, nem por necessidade de trabalho. Ela tinha um objetivo, um nome, uma dívida, um passado que atravessava a história da família Monteverde. E Arthur era a chave para tudo. Mas ele não sabia. Ainda não. Helena respirou fundo, tirou um pequeno medalhão do bolso, objeto que ninguém jamais viu. Abriu-o devagar e observou a foto antiga guardada dentro dele. Uma foto que Arthur reconheceria imediatamente, se tivesse a chance de vê-la. "Está quase na hora", ela sussurrou para si mesma, e guardou o medalhão, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas naquele dia, a primeira peça do jogo finalmente havia sido movida. O resto da manhã transcorreu com uma tensão silenciosa pairando no ar. Os outros funcionários da fazenda percebiam que Arthur estava mais inquieto do que o normal.
Ele não era homem de mudar o humor por pouca coisa, mas bastava Helena aparecer no campo de visão dele para o maxilar dele travar discretamente, como se ela fosse um enigma que ele não pedia para desvendar, mas que o desafiava o tempo todo. Helena fingia não notar. Mantinha o foco no trabalho, carregando baldes de ração, organizando ferramentas, limpando o estábulo com paciência quase meditativa. Mas por dentro, seu coração batia em ritmo constante, calculado, como quem segue um plano muito maior do que qualquer tarefa do dia. Ela estava observando Arthur há semanas. Cada passo, cada hábito, cada conversa que ele deixava escapar. Tudo fazia parte do que ela precisava descobrir antes de revelar sua verdadeira identidade. Por volta do meio-dia, quando o sol castigava tudo com uma luz dura, ela parou perto do galpão para beber um gole de água. Não estava sozinha por muito tempo. Você. A voz grave de Arthur ecoou atrás dela. Helena respirou fundo antes de se virar. Algum problema, senhor? Arthur caminhou até ela com passos firmes. O vento bagunçou um pouco o cabelo dele, mas nada desmanchava o ar de autoridade que carregava. Notei que você anda observando tudo o que acontece na fazenda, ele disse cruzando os braços. Mais do que uma simples ajudante deveria. Helena manteve a expressão neutra. Observo porque aprendo rápido. Só isso. Ele deu um meio sorriso. Aquele sorriso que não era exatamente de humor, mas de desafio. É mesmo? Arthur circundou uma pilha de sacas, se aproximando mais. Então me diga, por que estava na área dos tratores hoje cedo? Funcionários novos não entram lá sem permissão. Ela não desviou o olhar. O senhor não tinha mencionado nenhuma regra sobre isso. E não preciso. Arthur rebateu. Aqui quem manda sou eu. E se eu digo que algo está errado, está errado. Helena respirou fundo, evitando o impulso de responder o que realmente pensava. Ela não podia se revelar. Não ainda. Não se preocupe. Ela respondeu com calma. Não tocarei em nada. Ele aproximou o rosto do dela o suficiente para que ela sentisse o cheiro leve de couro misturado com o suor do trabalho pesado. Não estou preocupado com o que você toca. Ele sussurrou. Estou preocupado com quem você é e por que está aqui. Os olhos de Helena tremeram por um instante. Arthur percebeu. Ele enxergava pequenos detalhes e isso a tornava oponente difícil. Sou só uma funcionária. Ela insistiu. Arthur deu uma risada curta. Não. Você não é. Helena tentou desviar, mas ele segurou seu braço com firmeza. Não de forma agressiva, mas para impedir que ela escapasse da conversa. Vou descobrir. Arthur disse olhando diretamente nos olhos dela. Seja quem você for. Ela puxou o braço devagar, libertando-se. Talvez você esteja vendo coisa onde não existe, disse com voz baixa. Talvez, Arthur respondeu. Ou talvez você esteja cometendo o mesmo erro de todos que tentaram me enganar. Achar que eu não percebo. Helena virou-se e caminhou em direção ao celeiro antes que ele visse sua respiração falhar. Por dentro, algo se remexia. Medo. Ou irritação por ele estar chegando tão perto da verdade tão rapidamente. Dentro do celeiro, ela fechou a porta devagar, encostando-se à madeira. Seu peito subia e descia num ritmo tenso. Não esperava que Arthur fosse tão atento, nem tão desconfiado. Mas isso era mérito dele, e um risco enorme para ela. Helena abriu o medalhão escondido novamente. A foto estava lá, intacta, apesar dos anos. Era de um homem jovem, sorrindo para a câmera com o mesmo olhar intenso que Arthur tinha. O homem da foto era pai dele, e a ligação de Helena com aquele homem era profunda. Forte, indestrutível. Você merece saber a verdade. Ela sussurrou para a fotografia. Mas não agora. Ainda não. Um barulho súbito atrás dela a fez guardar o medalhão rápido demais. Arthur entrou no celeiro. Eu sabia, ele murmurou, caminhando até ela lentamente. Você esconde algo. Helena sentiu o coração acelerar. Ele tinha visto? Ele percebeu o medalhão? Arthur se aproximou até ficar a poucos passos. O silêncio entre eles era pesado. Carregado. E eu vou descobrir. Arthur completou, encarando-a como se tentasse arrancar a verdade apenas com o olhar.
Helena manteve o controle, mas algo nela tremeu, porque, sem saber, Arthur estava ficando perigoso demais para o segredo que ela guardava. E, ao mesmo tempo, algo dentro dela, algo que ela não queria nomear, começava a tremer sempre que ele chegava perto demais. O silêncio dentro do celeiro parecia pulsar entre eles. A poeira no ar brilhava com a luz que entrava pelas frestas da madeira, e cada passo que Arthur dava ecoava como um aviso. Ele estava perto, perto demais, perto do que Helena escondia, perto do que poderia mudar tudo. Desde o primeiro dia, ele disse a voz baixa, porém firme: "Você se comporta como alguém que conhece este lugar melhor do que admite." Helena tentou manter a respiração estável. "Eu só trabalho aqui," ela respondeu. "Nada mais." Arthur passou a mão no queixo pensativo, estudando cada movimento dela. Ele não era o tipo de homem que desistia facilmente. Pelo contrário, quando desconfiava de algo, cavava fundo, até arrancar a verdade. "Você mente mal," ele afirmou. Helena desviou o olhar, fingindo estar cansada daquela perseguição. "Eu não tenho motivo para mentir." "Tem," Arthur rebateu na hora. "Só ainda não me mostrou qual." A porta do celeiro voltou a se abrir quando 2 funcionários chamaram Arthur para resolver um problema com a cerca dos bois. Ele deu um último olhar para Helena, longo e penetrante, antes de sair sem dizer mais nada. Mas o silêncio dizia tudo. Ele não largaria esse osso. Quando ficou sozinha novamente, Helena soltou o ar em um suspiro tenso. Seu corpo estava rígido, como se uma batalha silenciosa tivesse acabado de ser travada ali dentro. E, de certa forma, tinha mesmo. Ela sabia que precisava ser mais cuidadosa. Arthur era inteligente demais, intuitivo demais, desconfiado demais. Se ele descobrisse a verdade antes da hora certa, todo o seu plano iria por água abaixo. E ela não podia permitir isso. Não depois de tantos anos, tantos sacrifícios, tantas noites planejando cada detalhe. Saindo do celeiro, Helena caminhou até a casa dos funcionários. Era simples, com paredes brancas e janelas antigas, mas confortável o bastante para passar despercebida. Ela entrou no quarto pequeno onde dormia. Apenas uma cama, um armário antigo e uma mesa curta onde guardava um caderno. Ela sentou e abriu o caderno. Nas primeiras páginas, rabiscos do passado. Nomes, datas, mapas da fazenda, anotações sobre Arthur, sobre seu pai, sobre segredos enterrados a 7 chaves. Segredos que explicavam por que Helena não era apenas uma empregada. Porque ela jamais poderia ser vista dessa forma. Ela tocou levemente uma das páginas, onde estava escrito o nome Henrique Monteverde, pai de Arthur. "Você prometeu que voltaria para me buscar," ela murmurou, a voz embargada, mas nunca voltou. Helena fechou os olhos, lutando contra a emoção que subia como maré alta. A imagem do homem da fotografia preenchia sua mente. Ele era gentil, atencioso, diferente da fama que Arthur vivia tentando superar. Se o pai ainda estivesse vivo, talvez tudo fosse diferente. Mas ele se foi antes de revelar a verdade ao filho, e Helena carregava essa verdade sozinha. Batidas na porta interromperam seus pensamentos. Ela guardou tudo rápido, respirou fundo e abriu. Era Lourdes, a cozinheira da fazenda, uma senhora de sorriso fácil e olhar esperto. "Helena, minha filha, está tudo bem?" Ela perguntou, reparando no semblante tenso. "Só cansada," Helena respondeu. "Cansada? Ou preocupada com o patrão?" Lourdes disse com uma piscada. Helena quase engasgou. "Não é isso," respondeu rápido demais. "Ah, claro que não." A senhora riu, entrando sem pedir. "Mas vou te dar um conselho. Não deixe o olhar daquele homem te derrubar. Ele é bom, só não sabe demonstrar." Helena forçou um sorriso. Lourdes acariciou o braço da moça num gesto maternal. "Se precisar de algo, estou aqui." Quando ela saiu, Helena sentou novamente na cama, cobrindo o rosto com as mãos. A verdade queimava dentro dela, pedindo para ser revelada. Mas o momento ainda não tinha chegado. No entanto, algo mudaria naquela tarde. Algo que ela não previu.
algo que colocaria tudo ainda mais em risco. Porque Arthur, incapaz de deixar uma dúvida em paz, voltou ao celeiro logo depois do concerto da cerca. E encontrou, num canto, um pequeno brilho no chão. Um brilho que Helena não percebeu que havia deixado cair. O medalhão. Ele o pegou, abriu e viu a foto. O rosto do pai. E foi nesse instante que o coração de Arthur parou. Não por dor, mas por choque. O que isso significa? Ele sussurrou, os dedos tremendo. Quando levantou a cabeça, a expressão dele já não era de desconfiança. Era de pura fúria. Porque naquele momento, Arthur percebeu que Helena não era quem dizia ser. E se estava escondendo o passado do pai dele, ela podia ser uma ameaça. Ou pior, a chave para um segredo que ele jamais imaginou existir. Arthur segurava o medalhão nas mãos como se fosse um artefato explosivo. O brilho da fotografia antiga refletia nos olhos dele, revelando cada emoção contida. Surpresa, incredulidade, raiva e algo que ele não esperava sentir. Helena permaneceu imóvel, fingindo despreocupação, mas o coração dela batia descompassado, como se soubesse que aquela descoberta mudaria tudo. Helena, ele começou, a voz rouca. Você tem ideia do que isso significa? Ela engoliu em seco, tentando organizar a mente. Não podia se entregar. Não podia mostrar medo nem raiva. Nem mesmo um mínimo sinal de que havia planejado cada passo até aquele instante. Não sei do que está falando, senhor. Disse com a voz mais firme que conseguiu, embora a tensão atraísse. Arthur se aproximou. O ar parecia pesado, sufocante, e cada passo dele fazia o chão ranger sob as botas. Ele não era homem de perder tempo, e agora estava diante de uma verdade que podia abalar toda a fazenda. Isso, disse apontando para o medalhão, é do meu pai. Como você tem isso? Helena respirou fundo. Sabia que qualquer mentira soaria falsa diante dos olhos perspicazes de Arthur. Ela precisava ser cuidadosa. É um objeto antigo que encontrei na cidade. Achei que fosse importante guardar. Ela pausou, controlando a emoção. Não tem mais ninguém ligado a ele. Arthur a olhou intensamente, tentando decifrar cada nuance. Ele sempre foi bom em ler pessoas, mas Helena era uma barreira quase impenetrável. Cada gesto dela era calculado, cada palavra escolhida. E ainda assim, ele sentiu uma pontada de desconfiança que o deixou inquieto. Você quer me enganar? Ele disse com firmeza, quase acusando. Ou quer me proteger de algo que eu deveria saber? Nem uma coisa nem outra. Helena respondeu. Apenas quero trabalhar aqui como qualquer outra pessoa. Arthur estreitou os olhos, mas não recuou. Ele percebeu que havia muito mais em Helena do que aparentava. E isso não era apenas por causa do medalhão. Era a forma como ela se movia. A confiança contida nos gestos, a inteligência que os outros funcionários não conseguiam enxergar. Ela não era apenas uma ajudante. Ela era alguém muito maior. Você está mentindo para mim. Ele disse com uma frieza inesperada. E isso me irrita profundamente. Helena engoliu a saliva. Sabia que o momento de revelar a verdade ainda não havia chegado, e qualquer gesto errado poderia estragar tudo. Eu não minto, senhor, disse mantendo a postura. Apenas não posso contar tudo agora. Arthur respirou fundo, tentando manter o controle. Ele estava acostumado a resolver problemas com decisões rápidas, mas Helena apresentava um tipo de mistério que ele nunca encontrava antes. Um enigma que exigia paciência, algo que ele não tinha o costume de usar. Então vou descobrir por mim mesmo, ele murmurou, olhando-a fixamente. E quando descobrir, espero que esteja preparada para as consequências. Ela assentiu levemente como se entendesse a gravidade do momento. Mas por dentro, sentiu uma mistura de medo e excitação. Arthur era perigoso, inteligente demais, desconfiado demais. Mas também era a única pessoa que poderia ajudá-la a completar o que tinha começado anos atrás. Enquanto ele saía do celeiro, Helena observava cada passo dele, calculando o próximo movimento. Sabia que aquele foi apenas o começo. Agora, Arthur estava alerta,
atento a cada gesto, cada palavra, cada olhar, e ela precisava estar ainda mais preparada. Porque o jogo que começava havia se tornado muito mais complexo do que imaginava. O segredo que carregava poderia unir ou destruir todos à sua volta. E Arthur Monteverde, ele ainda não sabia que a simples percepção de que Helena era muito mais do que uma empregada era apenas a ponta de um iceberg que abalaria toda a sua vida. O restante da tarde se arrastava com um peso estranho na fazenda. Cada sombra parecia esconder um segredo. E cada som, o relinchar dos cavalos, o ranger das portas do celeiro, lembrava Helena de que Arthur estava cada vez mais perto de desvendar seu mistério. Ela sabia que precisava agir com cautela. Um passo em falso, e anos de planejamento poderiam ir por água abaixo. Helena caminhava pelo pátio, recolhendo ferramentas, mantendo a postura calma e o semblante neutro. Mas por dentro, seu cérebro trabalhava incessantemente. Cada movimento de Arthur, cada palavra sutil, cada gesto, ela analisava. Sabia que ele não era apenas desconfiado, era estratégico, inteligente e obstinado. E por mais que tentasse ignorar, ela sentia que ele já suspeitava de algo maior do que uma simples ligação com o pai dele. Enquanto recolhia os baldes, ouviu o som familiar das botas dele se aproximando. Arthur estava de volta, desta vez com um olhar ainda mais intenso, como se cada detalhe da fazenda pudesse ser uma pista. Ele se aproximou lentamente, cada passo medido, e finalmente parou a poucos metros dela. Ainda não entendi, começou ele, a voz baixa e firme. Como você se encaixa aqui? Como alguém que parece conhecer tanto pode estar apenas trabalhando? Helena respirou fundo. Era um momento em que cada palavra precisava ser escolhida com precisão. Talvez eu saiba mais do que deveria, disse ela mantendo a calma. Mas isso não significa que estou enganando ninguém. Arthur franziu a testa, cruzando os braços, tentando decifrar cada nuance de suas palavras. Ele percebeu algo que Helena tentava esconder. Não era apenas uma questão de inteligência ou curiosidade. Havia determinação nela. Uma força silenciosa que ia muito além do que uma funcionária comum poderia ter. Você sabe algo sobre meu pai, disse ele finalmente. E isso significa que há muito que me foi escondido. Helena desviou o olhar, mas não hesitou. Cada segundo contava. Cada expressão poderia trair o segredo que carregava há anos. Meu objetivo não é machucar ninguém, respondeu, a voz firme. Nem interferir no que pertence a você. Apenas estou aqui para acertar contas que foram deixadas há muito tempo. Arthur permaneceu em silêncio por um instante. Ele nunca tinha encontrado alguém capaz de se manter firme diante dele. Alguém que pudesse falar verdades com cuidado, sem medo, sem submissão. Ele sentiu uma estranha mistura de fascínio e inquietação. E se eu descobrir que você não é quem diz ser? Perguntou cada palavra pesada, carregada de tensão. Então, disse Helena, erguendo o olhar, decidida, teremos que lidar com a verdade juntos. Ele engoliu em seco. Algo no jeito que ela disse aquilo o deixou inquieto. Não era apenas coragem. Era segurança, controle, um plano meticulosamente calculado. Ele percebeu que Helena era mais do que uma ameaça ou uma aliada. Ela tinha um propósito que poderia mudar tudo. O vento começou a soprar pelo celeiro, levantando poeira e espalhando a sensação de tensão no ar. Arthur respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Sabia que precisava descobrir mais, mas cada tentativa de sondagem era frustrante. Ela continuava à frente, sempre um passo à frente dele. Você não vai escapar. Ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Nem que eu tenha que virar cada pedra desta fazenda. Helena sorriu discretamente, escondendo a ansiedade. Sabia que ele tentaria, e isso a deixava mais alerta. O segredo dela ainda estava seguro. Por enquanto. Mas ela também sabia que o tempo para revelar a verdade estava se aproximando rapidamente. Naquele momento, ambos entenderam que a fazenda não seria mais apenas um lugar de trabalho. Era agora o palco de um jogo de inteligência, paciência e segredos enterrados. Cada ação, cada palavra, cada gesto poderia decidir quem teria o controle. E Helena não podia se permitir perder, porque no fim,
O segredo que ela carregava não era apenas sobre Arthur ou sobre a fazenda. Era sobre sua própria vida, sobre a justiça que havia prometido ao pai dele e sobre a verdade que finalmente precisava vir à tona. O entardecer caiu sobre a fazenda Monte Verde como uma cortina silenciosa, tingindo o céu de laranja e dourado. Helena estava no pátio organizando o feno, mas sua mente estava longe dali. Cada som do campo parecia amplificado. O vento balançando os galhos, o relinchar distante dos cavalos, o ranger de portas antigas. Cada detalhe era uma lembrança de que Arthur estava mais próximo do que nunca de descobrir seu segredo. Ela havia conseguido manter a compostura o dia inteiro, mas sabia que não poderia adiar a verdade por muito mais tempo. Ainda assim, havia riscos que não podia correr. Arthur Monteverde não era apenas inteligente. Ele era obstinado, meticuloso e incrivelmente intuitivo. Qualquer deslize poderia revelar tudo, e isso seria catastrófico. Enquanto guardava os baldes, ouviu o som firme das botas dele sobre o chão de pedra. Arthur aproximava-se, seu olhar firme e penetrante fixo nela, como se tentasse decifrar cada pensamento que passava pela cabeça de Helena. Ele parou a poucos passos, a sombra dele alongando-se sobre ela. Eu pensei que talvez estivesse enganando a todos, disse ele com voz baixa e intensa. Mas agora percebo que há algo muito maior aqui. Helena manteve a calma. Ela sabia que qualquer gesto de fraqueza seria fatal. Meu objetivo nunca foi enganar ninguém, respondeu com firmeza. Estou aqui por algo que é muito maior que nós dois. Arthur respirou fundo, inclinando levemente a cabeça. Havia uma mistura de suspeita e fascínio em seus olhos, uma curiosidade que ele não conseguia controlar. Ele estava diante de alguém que não apenas carregava um segredo, mas que tinha a força e inteligência para mantê-lo intacto. Você conhece meu pai melhor do que eu, disse ele finalmente. E isso muda tudo. O nome dele reverberou no ar. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas não recuou. Sabia que a revelação estava próxima, mas precisava esperar o momento certo. Eu o conheci, disse ela calmamente, e prometi que faria justiça por ele. Mas não posso revelar tudo ainda. Não até ter certeza de que posso confiar plenamente em você. Arthur franziu a testa, uma tensão visível em cada linha de seu rosto. Ele queria respostas, mas também sabia que pressionar demais poderia afastá-la. Ele nunca tinha encontrado alguém tão perspicaz e resistente. Helena não era apenas mais uma funcionária, era estratégica, inteligente e, acima de tudo, misteriosa. Então o jogo começa, disse ele, quase como um aviso. Mas saiba que eu não desistirei até descobrir cada detalhe. Helena assentiu, mantendo a expressão neutra, embora o coração acelerasse. Ela sabia que ele não era inimigo, mas também que poderia se tornar uma ameaça se algo saísse errado. O equilíbrio entre revelar demais e manter o segredo era delicado. Cada passo precisava ser calculado. O vento soprava entre os galpões, levantando pequenas nuvens de poeira. Helena olhou para o horizonte, imaginando o que viria a seguir. Arthur Monteverde era agora uma peça essencial no quebra-cabeça que ela vinha montando há anos. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a entrar em um jogo maior do que qualquer coisa que já experimentara. No entanto, Helena também sentia algo inesperado. Uma conexão, tênue, silenciosa, que se formava entre eles. Algo que desafiava a desconfiança e o perigo, e que poderia mudar não apenas o futuro da fazenda, mas o destino de ambos. Ela guardou o medalhão no bolso, respirou fundo e seguiu trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas sabia que nada mais seria como antes. O segredo que carregava estava seguro, por enquanto. E enquanto o céu se tingia de vermelho, Helena percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Uma batalha de inteligência, paciência e coragem. Arthur Monteverde ainda não sabia, mas Helena era muito mais do que uma simples empregada. Ela era a chave de tudo, e ele, por mais que tentasse, ainda não tinha percebido o quanto estava prestes a ser transformado por ela. Naquela noite, a fazenda parecia dormir sob um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som distante do vento nas árvores
e pelo coachar dos sapos próximos ao lago. Helena se recolheu em seu quarto simples, sentando-se à mesa e abrindo o caderno onde anotava cada detalhe da fazenda, cada movimento de Arthur, cada lembrança do passado que ainda precisava ser decifrada. Ela sabia que aquele momento era crucial. Cada informação, cada fragmento do passado de Henrique Monteverde, seu pai, precisava ser compreendida e organizada. Se Arthur começasse a conectar as peças cedo demais, todo o plano cuidadosamente arquitetado correria risco. Enquanto isso, Arthur, no escritório principal da fazenda, revisava documentos e mapas antigos que encontrara no cofre do pai. Por mais que tentasse se concentrar, a mente dele constantemente retornava à cena do celeiro. Helena, o medalhão. A forma como ela encarou a verdade e ao mesmo tempo escondeu o que sabia. Ele estava intrigado e desconfiado. Ele se levantou, incapaz de permanecer parado. Caminhou até a varanda e olhou a fazenda sob a luz da lua. Cada sombra parecia esconder segredos. E ele sabia no fundo que Helena estava envolvida em algo muito maior do que ele imaginava. Dentro de seu quarto, Helena respirava devagar, controlando a ansiedade. Ela abriu a foto antiga do pai de Arthur e traçou o rosto dele com os dedos, lembrando-se de cada detalhe. Prometeu a si mesma que, acontecesse o que acontecesse, não deixaria que ninguém destruísse a memória daquele homem. De repente, uma batida leve na janela a fez erguer a cabeça. Lá estava Arthur, parado do lado de fora, olhando para ela com uma expressão que misturava determinação e curiosidade. "Helena", disse ele baixinho, "posso falar com você?" Ela hesitou por um instante, depois abriu a janela lentamente, mantendo a expressão neutra. "O que quer, senhor?" perguntou. "Apenas conversar", respondeu ele com voz calma, mas firme. "Não estou aqui para brigar nem para acusar, quero entender." Helena sentiu algo estranho. Arthur não era do tipo que procurava conversas casuais. Cada palavra dele era calculada, cada gesto tinha propósito. Ela sabia que ele queria respostas, mas ainda não era hora de dar todas. "O que quer saber?" perguntou, mantendo a compostura. "Tudo", respondeu ele com sinceridade. "Mas começando pelo que você sabe sobre meu pai." Helena suspirou. Cada palavra precisava ser medida. Revelar demais poderia colocar tudo a perder. Mas evitar a verdade totalmente não era mais possível. "Eu conheci seu pai", disse ela calmamente. "E prometi a ele que um dia revelaria a verdade. Mas isso ainda não é o momento." Arthur franziu a testa, sentindo a frustração crescer, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade impossível de ignorar. Ele percebeu que Helena não era apenas uma ajudante. Era alguém com conhecimento, experiência e um passado que ele não podia compreender completamente. "Então você vai me fazer esperar?" perguntou ele, a voz carregada de emoção. "Sim", respondeu Helena, firme. "Porque quando a hora certa chegar, será impossível negar." Arthur permaneceu por alguns segundos em silêncio, observando-a. Ele sentiu algo que não sabia identificar. Respeito, fascínio, talvez até medo. Helena não era apenas alguém tentando enganá-lo. Ela carregava um segredo poderoso, algo que poderia mudar não apenas a história dele, mas a de toda a fazenda Monteverde. Com um último olhar intenso, ele se afastou da janela, sabendo que o jogo havia começado de verdade. Helena voltou-se para a mesa, abrindo novamente o caderno, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Cada decisão, cada passo daqui para frente seria crucial, porque Arthur Monteverde estava prestes a descobrir que a simples percepção de que Helena era mais do que uma empregada era apenas o começo de algo muito maior. O amanhecer seguinte trouxe uma tensão silenciosa à fazenda Monteverde. O sol ainda tímido mal iluminava os galpões, mas o dia prometia ser intenso. Helena começou cedo, como sempre, recolhendo feno e distribuindo ração para os cavalos, observando cada movimento dos funcionários. Havia um alerta constante dentro dela. Arthur não descansaria enquanto não descobrisse a verdade. Enquanto ela cuidava do estábulo, Arthur chegou com passos firmes, quase silenciosos, mas cada movimento era carregado de determinação. Ele parou a poucos metros, observando cada gesto dela,
cada expressão, cada detalhe. Bom dia, Helena, disse ele com um tom neutro mas penetrante. Espero que esteja pronta para mais um dia de trabalho. Bom dia, senhor, respondeu Helena, mantendo a compostura. Sempre pronta. Ele se aproximou, caminhando lentamente pelo corredor do celeiro, e falou mais baixo, quase como um sussurro. Eu sei que você guarda algo importante. Preciso descobrir o que é. Helena manteve a expressão neutra, mas por dentro seu coração disparou. Arthur estava se aproximando demais da verdade. Cada palavra dele era calculada, mas ela sabia que precisava controlar o jogo. Não há nada que eu possa lhe mostrar agora, disse, finalmente. Mas quando chegar o momento certo, tudo será revelado. Ele parou, estudando cada detalhe do rosto dela. Havia uma mistura de fascínio e desconfiança nos olhos dele. Arthur sempre fora bom em perceber nuances que os outros ignoravam, mas Helena estava preparada. Cada gesto dela era calculado, cada palavra, medida. Então vamos ver quanto tempo você consegue manter o segredo, disse ele com um leve sorriso que não alcançava os olhos. Eu não desisto fácil. Ela suspirou silenciosamente, percebendo que a batalha não seria simples. Arthur não era apenas persistente. Era inteligente, estratégico e detalhista. Ela precisava manter o controle, ou seu plano de anos poderia se desfazer. No entanto, enquanto ele se afastava, Helena percebeu algo inesperado. A sensação de que ele não era apenas uma ameaça. Havia nele uma força silenciosa que poderia ajudá-la quando a hora certa chegasse. Mas isso significava confiar em alguém que ainda não conhecia por completo. Algo que ela não podia se permitir fazer levianamente. Durante a manhã, pequenos incidentes começaram a acontecer na fazenda. Uma cerca quebrada, um galo desaparecido, ferramentas fora do lugar. Arthur, sempre atento, notava cada detalhe. Ele começou a suspeitar que algo ou alguém estava mexendo nos bastidores da fazenda, e seus olhos se voltavam cada vez mais para Helena. Ela observava de longe, percebendo a crescente atenção dele, e sentia o peso do segredo mais pesado do que nunca. Cada movimento precisava ser estudado, cada passo calculado, cada palavra medida. Helena sabia que o tempo estava se esgotando e que a verdade não poderia mais ser adiada por muito tempo. Quando a tarde se aproximou, Helena decidiu se dirigir ao celeiro principal para organizar alguns documentos antigos que continham pistas sobre o passado da família Monteverde. Ela precisava revisar cada detalhe, cada anotação, antes que Arthur chegasse ao ponto de descobrir algo por conta própria. Enquanto revirava papéis amarelados pelo tempo, encontrou uma carta antiga com a caligrafia do pai de Arthur. Seu coração disparou ao ler as palavras, sabendo que aquele documento poderia alterar completamente o curso da história. No entanto, antes que pudesse reagir, a porta se abriu com força. Arthur entrou, seus olhos percorrendo cada canto do celeiro, até encontrar Helena em meio aos papéis. Encontrou algo interessante? Perguntou, com uma mistura de curiosidade e desafio. Ela fechou rapidamente a carta, tentando parecer casual. Nada que vale a pena mostrar agora, disse, erguendo os olhos para ele. Apenas organização de documentos antigos. Arthur sorriu, desconfiado, mas não insistiu. Ele sabia que algo estava escondido, mas ainda não tinha certeza do que era. A tensão no ar aumentou, e ambos entenderam que a batalha entre segredo e descoberta estava apenas começando. O sol se pôs, e com ele veio a certeza de que a noite traria novos desafios. Helena sabia que precisava manter a calma, mas algo dentro dela começava a tremer. Arthur Monteverde estava cada vez mais próximo da verdade, e cada passo errado poderia mudar tudo para sempre. O vento da noite soprava pelas janelas da casa principal da fazenda Monteverde, carregando consigo o cheiro da terra úmida e das árvores. Helena estava em seu quarto, revisando cuidadosamente cada nota que havia feito sobre Arthur e sobre seu pai. O medalhão ainda estava guardado no bolso do avental, perto do coração, como um lembrete silencioso da promessa que fizera anos atrás. Cada detalhe da fazenda, cada movimento de Arthur,
estava registrado em seu caderno. Ela precisava compreender completamente o homem que estava prestes a descobrir a verdade. Porque, quando isso acontecesse, nada seria mais como antes. Enquanto isso, Arthur estava sentado em seu escritório, a luz fraca de uma lamparina iluminando o mapa antigo que estudava. Ele revia mentalmente os eventos do dia: o medalhão, o comportamento de Helena, a forma como ela desviava seu olhar, e ainda assim, parecia saber mais do que dizia. Cada gesto dela era uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda tentava montar. Arthur levantou-se frustrado. Sabia que Helena não contaria tudo de imediato e isso apenas aumentava seu interesse. Ele precisava descobrir quem ela realmente era. Precisava saber o que seu pai havia deixado para trás e qual papel Helena desempenhava nisso. Sem aviso, Helena ouviu um toque na porta do quarto. Ela fechou o caderno rapidamente, escondendo os papéis. "Entre", disse ela, a voz calma. Arthur entrou. A presença dele era intensa, ocupando o espaço do quarto como se dominasse o ar. Helena sentiu uma mistura de inquietação e curiosidade. Ele não vinha apenas para conversar. Vinha para observar, para sondar, para descobrir. "Você guarda muito segredo", disse ele sem rodeios. "E isso me intriga. Não sei se devo admirar ou desconfiar. Talvez seja os dois", respondeu Helena mantendo a serenidade. "Mas cada segredo tem seu tempo para ser revelado." Arthur aproximou-se, estudando cada expressão dela. Havia algo em Helena que ia além da inteligência. Uma determinação silenciosa, uma força que não podia ser quebrada. Ele percebeu que ela não era apenas uma funcionária, mas alguém que carregava mais do que poderia imaginar. "Quero saber tudo", disse ele finalmente. "Mas sei que não posso forçar você a falar antes da hora." Helena respirou fundo, consciente de que cada palavra sua agora poderia definir o rumo da relação entre eles. "Você terá sua chance de saber", disse ela. "Mas primeiro precisa confiar que o que faço aqui não é contra você." Ele assentiu, ainda observando-a atentamente. Arthur entendia que Helena estava protegendo algo, mas não sabia exatamente o que. E essa incerteza o deixava inquieto. Os minutos se transformaram em horas, e a conversa se tornou uma dança sutil de palavras e intenções. Nenhum dos dois cedia totalmente, mas ambos reconheciam que a presença do outro mudaria tudo. Quando Arthur finalmente se levantou para sair, deixou uma última frase no ar: "Vou descobrir, Helena. Pode ter certeza." Ela acenou levemente, escondendo o medo e a tensão que sentia. Por dentro, sabia que ele não era apenas persistente. Ele era uma força que não podia ser ignorada. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Uma oportunidade para que a verdade finalmente saísse à luz no momento certo. Ao fechar a porta, Helena voltou ao caderno, sentindo o peso da responsabilidade. Cada detalhe precisava ser estudado, cada movimento calculado. Arthur Monteverde estava mais próximo do que nunca, e ela sabia que, em breve, o jogo de segredos e revelações atingiria seu ápice. Enquanto olhava pela janela para a fazenda iluminada pela lua, Helena percebeu que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O segredo que carregava não era apenas sobre ela ou sobre Arthur, mas sobre toda a história da família Monteverde. E a verdade, quando finalmente viesse à tona, mudaria tudo. O amanhecer trouxe uma luz suave sobre a fazenda, tingindo o horizonte de tons dourados. Helena estava no estábulo, alimentando os cavalos, mas a mente estava longe dali. Cada gesto de Arthur nos últimos dias ainda ecoava em sua memória. Cada palavra dele, cada olhar desconfiado, a lembrava de que o tempo para manter o segredo estava diminuindo. Ela sabia que precisava preparar o terreno antes que Arthur descobrisse sozinho. Cada passo dele precisava ser previsto, cada movimento antecipado. A verdade era perigosa, não apenas para ela, mas para toda a fazenda, e possivelmente para a vida de Arthur também. Enquanto distribuía a ração, Helena notou Arthur observando-a de longe, apoiado na cerca do pátio. Ele mantinha a distância, mas o olhar penetrante não a deixava esquecer. Ele sabia que algo estava escondido. "Bom dia", disse ele, aproximando-se lentamente. "Você está trabalhando cedo. Sempre."
respondeu Helena, mantendo o tom neutro. É meu dever. Ele sorriu levemente. Mas não era um sorriso amigável. Era calculado, avaliador. Cada palavra de Helena era medida, cada gesto observado. Ele estava atento demais para que qualquer detalhe passasse despercebido. Sabe, começou ele após alguns segundos de silêncio. Quanto mais tento descobrir, mais percebo que há algo que você não quer que eu saiba. Helena permaneceu firme, respirando devagar para não demonstrar nervosismo. Nem sempre é o momento certo de revelar tudo, respondeu mantendo a calma. Às vezes o segredo protege mais do que prejudica. Arthur franziu a testa, ponderando as palavras dela. Ele sabia que Helena não era apenas perspicaz. Havia experiência e inteligência em cada gesto. Era alguém que entendia o peso de um segredo e como ele poderia moldar o destino de todos ao redor. Então você pretende manter esse segredo? Até quando? Perguntou ele, a voz carregada de tensão. Até que seja seguro, respondeu Helena. E até que você esteja pronto para compreender tudo. Arthur respirou fundo. Nunca encontrara alguém assim. Não era apenas a capacidade de manter um segredo, mas a forma estratégica como Helena conduzia cada situação, calculando cada passo. Ele percebeu que ela não era apenas uma funcionária. Era alguém capaz de mudar o jogo completamente se quisesse. Durante o restante do dia, pequenas tensões surgiam em cada canto da fazenda. Ferramentas fora do lugar. Um cofre que parecia ter sido manipulado. Pequenos sinais de que alguém estava sempre um passo à frente. Arthur observava atentamente. E Helena sentia cada movimento dele como uma onda que precisava ser antecipada. Quando a noite caiu, Helena voltou ao quarto com o caderno e o medalhão em mãos. Ela sabia que precisava revisar tudo. Cada detalhe, cada anotação, cada ligação entre os acontecimentos do passado. O segredo que carregava era mais complexo do que qualquer um imaginava. Mas havia algo novo naquela noite. Uma sensação estranha, quase imperceptível. Arthur não estava apenas desconfiado ou determinado. Havia curiosidade, respeito e, de algum modo, uma conexão silenciosa que se formava entre eles. Helena percebeu que aquele vínculo poderia ser tanto uma vantagem quanto um risco. Ela fechou o caderno e olhou para o medalhão. O rosto do pai de Arthur sorria para ela da fotografia antiga, lembrando-a do compromisso que fizera. A verdade não podia ser revelada agora, mas precisava ser protegida até o momento certo. E enquanto a lua iluminava a fazenda, Helena percebeu que cada passo que Arthur desse a partir daquele ponto seria decisivo. Ele ainda não sabia que estava prestes a descobrir que a simples percepção de que Helena era mais do que uma empregada era apenas o começo de algo muito maior. Porque a verdade estava chegando, silenciosa, implacável e transformadora. E ninguém sairia ileso quando ela finalmente viesse à tona. O dia seguinte começou com uma névoa densa envolvendo a fazenda Monte Verde. Cada passo de Helena pelo pátio parecia amplificado. Cada som do vento ou dos animais soava mais intenso. Ela sentia a presença de Arthur em cada canto, mesmo quando ele não estava por perto. A atenção dele era constante, silenciosa, e isso a deixava alerta a cada movimento. Enquanto preparava a ração para os animais, Helena percebeu Arthur observando-a da varanda da casa principal. O olhar dele era diferente do habitual. Não havia apenas desconfiança, mas algo mais profundo, quase um reconhecimento de que ela não era apenas quem aparentava ser. Helena, chamou ele aproximando-se do portão do celeiro. Precisamos conversar. Ela respirou fundo, mantendo a expressão neutra, e assentiu. Sobre o que, senhor? Perguntou, a voz calma. Sobre seu segredo, disse ele direto, sem rodeios. Sei que existe algo que você não me contou. E quero descobrir antes que seja tarde demais. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos. Cada palavra dele era um teste, e ela precisava escolher cuidadosamente como responder. Há coisas que não podem ser reveladas, respondeu finalmente. Pelo menos não agora. Arthur cruzou os braços, aproximando-se um pouco mais, o olhar intenso. E até quando pretende manter isso em segredo?
insistiu ele. Porque cada dia que passa mais próximo eu fico de descobrir. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Sabia que qualquer deslize poderia comprometer anos de planejamento. Até o momento certo, disse Helena firme. Quando a verdade vier, será impossível negar. Arthur ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele sabia que Helena não era apenas inteligente, era estratégica, perspicaz e determinada. Cada gesto dela tinha propósito, cada silêncio carregava significado. Ele percebeu que estava lidando com alguém muito maior do que jamais imaginara. O restante do dia transcorreu em uma tensão silenciosa. Pequenos acontecimentos na fazenda reforçavam a percepção de Arthur, de que Helena estava sempre um passo à frente. Ferramentas deslocadas, sinais sutis de que alguém havia manipulado objetos, detalhes que somente alguém atento poderia notar. Helena, por sua vez, analisava cada movimento dele, antecipando cada reação. Ela sabia que o segredo que carregava não era apenas sobre ela ou sobre Arthur, mas sobre toda a história da família Monteverde. Cada passo dele precisava ser previsto, cada decisão cuidadosamente calculada. Quando a noite caiu, Helena se recolheu em seu quarto. O medalhão estava seguro em seu bolso, e o caderno com suas anotações sobre a fazenda estava sobre a mesa. Ela revisou cada detalhe, cada informação, preparando-se para o momento em que a verdade precisaria ser revelada. Enquanto isso, Arthur caminhava pela varanda da casa principal, olhando a fazenda iluminada pela lua. Ele sabia que estava lidando com algo maior do que simples segredos. Helena era mais do que aparentava. Ela era alguém com inteligência, força e determinação suficientes para mudar o curso da história da fazenda. Por alguns minutos, ambos permaneceram imersos em seus pensamentos, separados apenas pela distância física, mas unidos por uma tensão invisível. Helena sabia que a hora da verdade se aproximava, e Arthur, mesmo sem saber todos os detalhes, sentia que estava prestes a entrar em um jogo que poderia alterar sua vida para sempre. E naquele silêncio noturno, a percepção de que Helena era muito mais do que uma empregada tornou-se inegável. Porque por trás da aparência simples, existia uma história profunda, cheia de segredos e intenções, que estava prestes a emergir, mudando tudo ao redor. O dia começou com um silêncio incomum na fazenda Monteverde. Nem os galos despertavam como de costume, e o vento parecia carregar um presságio sutil. Helena sentiu o peso da tensão ainda maior do que nos dias anteriores. Arthur estava mais próximo do segredo dela, e cada passo dele fazia seu coração disparar. Ela começou cedo no celeiro, organizando os suprimentos e observando cada detalhe. Cada gesto dela era calculado, cada movimento planejado para que nada despertasse suspeitas adicionais. Ela precisava manter o segredo intacto até o momento certo. Arthur apareceu inesperadamente, seu olhar firme e penetrante. Ele parou diante dela, sem qualquer rodeio. Helena, disse ele a voz firme, cada dia que passa, percebo mais que você está escondendo algo, e eu não posso simplesmente ignorar. Ela respirou fundo, mantendo a postura calma. Cada palavra dele era uma peça de um jogo que ela jogava há anos. Nem todos os segredos podem ser revelados imediatamente, respondeu ela com serenidade. Alguns precisam ser protegidos até que a hora certa chegue. Arthur franziu a testa, aproximando-se. Ele não era homem de desistir, e sua intuição dizia que Helena sabia mais do que revelava. Então você me obriga a esperar? Perguntou ele, cada palavra carregada de tensão. Porque quanto mais eu observo, mais percebo que há algo que pode mudar tudo. Sim, respondeu Helena firme, mas com um leve tremor na voz. Porque revelar tudo antes do momento certo poderia trazer consequências irreversíveis. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada nuance das palavras dela. Arthur sabia que Helena não era apenas inteligente, era estratégica, perspicaz e determinada. Ela não era uma simples empregada, e cada gesto seu demonstrava controle absoluto sobre a situação. Durante o dia, a atenção deles permaneceu concentrada,
Helena percebeu pequenos sinais de que Arthur investigava cada detalhe da fazenda. Ferramentas deslocadas, pequenas alterações em documentos antigos, indícios de que ele começava a ligar os pontos. Ela, por sua vez, permanecia atenta, garantindo que cada ação fosse cuidadosamente planejada. O segredo que carregava não era apenas sobre sua identidade, mas sobre toda a história e o legado da família Monteverde. Quando a noite caiu, Helena voltou ao seu quarto. O medalhão ainda repousava no bolso do avental, perto do coração, lembrando-a da promessa feita ao pai de Arthur. Ela abriu o caderno com suas anotações, revisando cada detalhe do passado, cada pista que poderia ajudá-la a controlar o momento da revelação. Arthur, por outro lado, estava na varanda da casa principal, olhando a fazenda iluminada pela lua. Ele sabia que Helena era muito mais do que aparentava, mas ainda não tinha ideia de toda a extensão do segredo que ela guardava. Enquanto a lua refletia nas janelas do celeiro, Helena sentiu uma mistura de medo e determinação. A hora da verdade estava se aproximando, e cada decisão tomada agora definiria o destino de todos. Ela sabia que Arthur, por mais perspicaz que fosse, ainda não estava pronto para a magnitude da verdade. E enquanto ele caminhava pela fazenda, observando cada sombra, Helena compreendeu que, quando a verdade viesse à tona, nada, nem ela, nem Arthur, nem a própria fazenda, jamais seria o mesmo. O jogo de segredos, confiança e descobertas estava prestes a atingir seu ponto de ruptura. Helena Monteverde, disfarçada de simples empregada, era a chave de tudo. O silêncio da madrugada envolvia a fazenda Monteverde como um manto pesado. Helena permanecia acordada em seu quarto, observando o céu escuro pela janela. Cada estrela parecia lembrar-lhe do tempo que se passara desde que decidira assumir aquela missão. Desde que jurara honrar a memória do pai de Arthur. O peso da responsabilidade era imenso, mas a determinação dentro dela era ainda maior. Ela revisava mentalmente cada passo dado ao longo da última semana. Cada gesto de Arthur, cada tentativa sutil de descobrir seu segredo, cada pequena informação que mantinha escondida. Sabia que estava se aproximando do momento decisivo e que qualquer erro poderia custar-lhe tudo. Enquanto isso, Arthur, incapaz de descansar, caminhava pelo jardim da casa principal. Seus pensamentos giravam em torno de Helena. Ele nunca encontrara alguém tão intrigante. A coragem dela, a precisão de cada gesto e a calma que exibia mesmo sob pressão o deixavam fascinado. Mas havia algo mais. Algo que ele ainda não compreendia completamente. Algo que o atraía e o desafiava ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, a tensão voltou a se instalar sobre a fazenda. Helena começou cedo, cuidando do celeiro e das tarefas rotineiras. Mas o coração batia mais rápido a cada som distante. Cada movimento de Arthur era observado com atenção, e cada detalhe podia revelar se ele estava mais próximo do segredo que ela guardava há anos. Helena, chamou Arthur, aproximando-se do celeiro. Precisamos falar. Ela ergueu os olhos, mantendo a expressão neutra. Sobre o que, senhor? Perguntou, controlando a ansiedade. Sobre você. Respondeu ele, sem rodeios. Quanto mais observo, mais percebo que há algo que você não me contou. Preciso entender. Ela respirou fundo. Cada palavra dele era calculada, e ela precisava responder com cuidado. Nem sempre é seguro revelar tudo, disse Helena, mantendo a calma. Algumas coisas precisam esperar o momento certo. Arthur franziu a testa, a tensão crescendo. Ele sabia que Helena era mais do que aparentava, mas não conseguia ainda dimensionar a profundidade de seu segredo. E se o momento certo nunca chegar? Perguntou ele mais sério, quase implorando por respostas. Se eu continuar esperando, talvez percamos algo valioso. Helena manteve o olhar firme. O momento certo chegará, disse, mas só quando estivermos preparados para a verdade. O dia passou em um silêncio carregado de tensão. Pequenos detalhes na fazenda chamavam a atenção de Arthur. Ferramentas deslocadas, indícios de que documentos haviam sido revistos, sinais sutis de que Helena estava sempre um passo à frente.
Ele sabia que ela estava escondendo algo importante, e isso apenas aumentava sua determinação de descobrir a verdade. À noite, Helena voltou para seu quarto. O medalhão descansava no bolso, próximo do coração, lembrando-a de seu juramento. Ela abriu o caderno com as anotações sobre a família Monteverde, revendo cada detalhe, cada pista que poderia ajudá-la a controlar o momento da revelação. Enquanto Arthur caminhava pela varanda da casa principal, observando a fazenda sob a luz da lua, Helena percebeu que estava lidando com um homem que poderia ser tanto um aliado quanto um obstáculo. Ele era perspicaz, determinado e obstinado. Mas ela sabia que a hora da verdade estava chegando, e quando viesse, nada seria como antes. O segredo que Helena carregava não era apenas sobre ela ou Arthur. Era sobre a memória do pai dele, sobre justiça, sobre um legado que precisava ser protegido. E por mais que Arthur se aproximasse da verdade, ela sabia que ainda havia muitas camadas a revelar. Quando a noite se aprofundou, ambos permaneceram em silêncio, cada um em seu espaço, mas ligados pela tensão invisível que pairava sobre a fazenda. Helena sabia que em breve o jogo de segredos e revelações alcançaria seu clímax. E naquele instante ficou claro. Helena Monteverde não era apenas uma empregada. Ela era o pivô de toda a história. A chave de segredos que, uma vez revelados, mudariam para sempre o destino de todos. A manhã seguinte trouxe consigo uma luz clara, mas nenhum calor. A fazenda Monteverde parecia suspensa no tempo, cada sombra e cada canto carregando uma tensão silenciosa. Helena já estava acordada, revisando mentalmente cada passo do plano que mantinha há anos, cada detalhe do comportamento de Arthur, cada gesto, cada olhar suspeito precisava ser registrado, compreendido e antecipado. Ela entrou no celeiro, organizando os suprimentos e inspecionando os documentos antigos que havia revisado na noite anterior. Cada papel, cada anotação, era uma peça vital no quebra-cabeça do segredo que guardava. Sabia que não poderia cometer erros. Arthur estava cada vez mais próximo de descobrir a verdade. Enquanto mexia nos arquivos, Helena sentiu a presença dele antes mesmo de ouvir os passos. Arthur Monteverde entrou, seus olhos focados e penetrantes, estudando cada movimento dela. Helena, disse ele com uma firmeza quase imperceptível. Precisamos conversar sobre o que você está escondendo. Ela fechou os papéis com cuidado, mantendo o rosto sereno. Nem tudo pode ser revelado imediatamente, respondeu mantendo a calma. O segredo protege mais do que prejudica. Ele se aproximou, o olhar intenso e desafiador. Mas o que você protege, insistiu ele, pode mudar tudo aqui. Eu sinto isso. Helena respirou fundo, mantendo a compostura. Ela sabia que cada palavra precisava ser medida. Eu protejo algo maior do que nós dois, disse ela. Quando for o momento certo, tudo será revelado. Arthur franziu a testa, uma mistura de frustração e fascínio aparecendo em seus olhos. Ele sabia que Helena não era apenas inteligente. Ela era estratégica, calculista e detentora de um segredo capaz de alterar não apenas a fazenda, mas o legado de sua família. Durante o dia, pequenas tensões surgiam em cada canto da fazenda. Ferramentas fora do lugar, sinais sutis de que documentos antigos haviam sido revisados, detalhes que apenas alguém atento poderia notar. Arthur percebia, e sua determinação de descobrir o segredo aumentava. Helena, por sua vez, permanecia atenta, observando cada gesto, cada passo dele, cada olhar desconfiado. Ela sabia que a hora da revelação se aproximava, mas também que cada movimento precisava ser calculado para que a verdade não viesse prematuramente. Quando a noite caiu, Helena se recolheu ao quarto, o medalhão seguro no bolso, próximo do coração, e abriu novamente o caderno de anotações. Cada detalhe precisava ser revisado, cada informação estudada, para que o momento da verdade fosse perfeito. Arthur caminhava pela varanda da casa principal, observando a fazenda iluminada pela lua. Ele ainda não tinha ideia de toda a magnitude do segredo que Helena guardava, mas sentia instintivamente que ela era mais do que aparentava, muito mais. No silêncio da noite, a tensão entre os dois era quase palpável.
Helena sabia que quando a verdade viesse à tona, nada mais seria como antes. O segredo que carregava não era apenas sobre ela ou Arthur, mas sobre justiça, legado e memórias que precisavam ser protegidas. E naquele instante, ambos compreenderam, de maneira silenciosa, que a batalha de segredos, confiança e descobertas estava prestes a alcançar seu ponto mais crítico. Helena Monteverde, disfarçada de simples empregada, era a chave de tudo, e ninguém sairia ileso quando a verdade finalmente fosse revelada. A madrugada caiu pesada sobre a fazenda Monteverde, silenciosa e expectante. Helena estava em seu quarto, revisando cada anotação, cada pista, cada detalhe que pudesse antecipar os movimentos de Arthur. O medalhão repousava em seu colo, como se fosse um símbolo de toda a promessa que fizera ao pai dele. Proteger a verdade até o momento certo. Ela sabia que o dia da revelação se aproximava. Cada gesto, cada olhar, cada palavra dita até agora havia sido parte de um jogo minucioso de paciência e estratégia. Ela estava prestes a mostrar que não era apenas uma empregada, mas alguém que carregava consigo segredos capazes de transformar toda a história da família Monteverde. Enquanto isso, Arthur caminhava pelo pátio da fazenda, sentindo que a tensão no ar havia atingido seu ápice. Ele percebeu que Helena estava diferente, mais confiante, mais firme, mais próxima de revelar algo crucial. Mas mesmo assim, ele ainda não tinha ideia da profundidade do segredo que ela escondia. Quando o sol começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons dourados, Helena decidiu que era hora de agir. Pegou o caderno com todas as anotações, o medalhão, e dirigiu-se ao escritório principal, onde Arthur já a esperava, os olhos fixos nela, misturando curiosidade, expectativa e uma ponta de impaciência. "Helena", disse ele, a voz carregada de tensão. "Acho que hoje finalmente vou descobrir a verdade." Ela manteve a calma, aproximando-se com passos firmes. "Arthur", disse ela com serenidade, "há algo que preciso lhe mostrar. Mas antes você precisa prometer que vai ouvir tudo, sem julgar, sem interromper." Ele assentiu ansioso, incapaz de esconder a emoção. Helena abriu o caderno e começou a contar a história. O passado do pai dele, os sacrifícios feitos, os erros cometidos e, principalmente, a razão pela qual ela havia assumido a identidade de simples empregada. Cada palavra era medida, cada detalhe cuidadosamente explicado. Arthur ouvia, absorvendo cada revelação, sentindo uma mistura de incredulidade e admiração. A mulher que ele jurava ser apenas uma funcionária era, na verdade, a guardiã de um segredo que mudaria para sempre sua vida e sua percepção sobre tudo o que conhecia. Ela então mostrou o medalhão, explicando seu significado e a promessa feita ao pai dele. Arthur tocou o objeto com reverência, sentindo pela primeira vez a profundidade da história que estava diante dele. Cada camada da verdade se revelava, e com ela, a compreensão de que Helena não era apenas uma aliada ou uma funcionária. Ela era a chave para preservar o legado da família Monteverde. "Então, você não é apenas uma empregada", disse ele finalmente, a voz carregada de emoção. "Você é muito mais." Helena sorriu levemente, mas com a gravidade da situação. "Sim, Arthur. E agora que você sabe, precisamos trabalhar juntos, porque proteger a verdade significa mais do que descobrir quem eu sou. Significa proteger tudo o que seu pai construiu." Naquele momento, algo mudou entre eles. Não havia mais segredos, mas sim uma aliança silenciosa, um respeito mútuo e uma conexão que transcenderia tudo o que já haviam sentido. Arthur compreendeu que sua vida, sua fazenda e sua família nunca mais seriam as mesmas. E assim, no silêncio da fazenda Monteverde, a verdade finalmente emergiu. Helena Monteverde não era apenas uma empregada. Era a guardiã de um legado, a protetora de segredos e a mulher que transformaria para sempre a história de quem jurava conhecê-la. Enquanto o sol iluminava a fazenda, Arthur e Helena permaneceram lado a lado, prontos para enfrentar o futuro, conscientes de que nada seria mais simples, mas que juntos poderiam honrar o passado e construir algo ainda maior.
O segredo estava revelado, mas a verdadeira história estava apenas começando.